Sabe quando a gente ouve a palavra ensaio e na hora vem à cabeça aquela redação da escola, cheia de regra, de nota, de certo e errado? Pois é, a ideia hoje é desconstruir isso. Vamos descobrir juntos a verdadeira essência do ensaio literário, que é uma forma de escrita livre, superpotente e, o mais importante, muito pessoal. Então, vamos direto ao ponto. Se não é aquela redação de 5 parágrafos que a gente aprendeu a fazer, o que é, afinal, um ensaio literário de verdade? A resposta, olha, pode ser bem surpreendente. E o contraste fica nítido logo de cara, né? De um lado, a gente tem a redação escolar, amarrada em regras, com aquela pressão de ter que provar um ponto, e quase sempre com uma voz que parece de ninguém, bem impessoal. Do outro lado, o ensaio literário. É o oposto completo. Ele nasce da liberdade, ele se alimenta da exploração de ideias e, o principal de tudo, eles celebram a voz que é única, que é pessoal, autêntica. Ok, vamos mergulhar nisso de cabeça. Agora que a gente já tirou da frente o que ele não é, chegou a hora de entender o que o ensaio realmente é na sua forma mais pura. A gente pode começar com a definição mais clássica. Um ensaio é, antes de qualquer coisa, um exercício de reflexão. E preste atenção nessas palavras-chave aqui. Reflete e sem a obrigação de esgotá-lo. Isso é fundamental. Quem escreve não está ali para dar uma resposta final, para fechar a questão. Pelo contrário, a ideia é convidar quem lê para uma jornada de pensamento junto. E como é que se constrói essa tal jornada de pensamento? Dá pra gente imaginar que um bom ensaio tem uma receita, com 3 ingredientes que, olha, não podem faltar de jeito nenhum. E são esses aqui os 3 ingredientes. Primeiro, a reflexão pessoal, quer dizer, a visão de mundo única de quem está escrevendo. Depois, a análise crítica, que é aquele olhar mais fundo que vai além do óbvio. E por último, a liberdade estilística, que é basicamente a permissão para escrever de um jeito que seja a sua cara. É a mistura exata disso tudo que dá vida a um ensaio. Vamos avançar um pouco mais e ver como isso se manifesta na prática. Para entender ainda melhor, a gente pode analisar o que seria o DNA do ensaio. São 6 características que definem a identidade dele. O fascinante aqui é ver como essas características todas se conectam. A subjetividade e o estilo, por exemplo, garantem uma voz que é única. O caráter exploratório e a falta de um método rígido dão uma liberdade imensa para o pensamento se mover, o que permite uma honestidade intelectual muito maior. E a tonalidade reflexiva e a interdisciplinariedade fazem do ensaio um lugar perfeito para provocar, para questionar e para conectar ideias de mundos que parecem não ter nada a ver. Mas claro, essa forma de escrita não surgiu do nada, né? Ela tem uma história, uma linhagem riquíssima e fascinante. Vamos dar uma olhada em alguns dos mestres que ajudaram a moldar o ensaio ao longo do tempo. Essa jornada começa lá no século XVI com o francês Montaigne. Foi ele que criou a palavra essai, que significava tentativa. E era isso mesmo, os textos dele eram tentativas de se entender, quase uma ferramenta de autodescoberta. Séculos depois, pensadores como Emerson e Nietzsche usaram essa forma para fazer explorações filosóficas profundíssimas. E aqui no Brasil, gigantes como Lima Barreto, Drummond e Clarice Lispector abraçaram o ensaio para refletir sobre a nossa própria realidade. Ok, agora um ponto que é crucial. Para a gente dominar um conceito de verdade, a gente precisa saber onde ele termina. Então vamos definir as fronteiras e deixar bem claro o que um ensaio não é. Primeiro de tudo, ensaio não é crônica. Enquanto a crônica geralmente nasce de um fato do dia a dia, de algo que se observa na rua, o ensaio costuma partir de um lugar mais abstrato, uma ideia, uma pergunta, um conceito. Também não é um artigo científico. E essa talvez seja a distinção mais importante de todas. Um artigo científico quer provar uma hipótese, chegar a uma conclusão fechada baseada em dados. O ensaio faz o caminho inverso. Ele questiona, ele explora e ele fica muito confortável na incerteza. Ele valoriza mais a dúvida do que a certeza. E, por último, apesar de poder contar histórias, um ensaio não é uma narrativa pura. Num conto, por exemplo, o foco é a história em si, os acontecimentos. No ensaio, qualquer história que apareça serve como um trampolim para o que realmente importa, a reflexão que ela provoca. Beleza, depois de explorar o que ele é, as características, a história e o que ele não é, acho que a gente está pronto para juntar tudo isso. Vamos consolidar todo esse conhecimento em uma definição final, bem amarradinha. E aqui está. Cada pedacinho dessa frase resume o que a gente viu. Reflexivo e subjetivo, porque tem a voz de quem escreve. Analisa livremente, porque é exploratório.
combinando o pensamento crítico, experiência pessoal e estilo, que são aqueles 3 ingredientes principais, e a chave de ouro, o arremate final, sem a obrigação de exaurir o assunto. O ensaio é a celebração do pensamento em processo. E a gente termina com uma reflexão final, que é a cara do ensaio. Num mundo que vive buscando respostas prontas e conclusões rápidas, o ensaio vem e faz uma pergunta muito poderosa. E se a jornada do pensamento for, na verdade, o verdadeiro destino?